Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Deus no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 1. Nós vamos dar um intervalo aqui na exposição da carta de Paulo aos Colossenses. E certamente, se Deus assim permitir, no próximo domingo retornaremos. Abra então a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, no capítulo 1. Leremos todo esse capítulo, irmãos, e assim nos diz a palavra do nosso Deus. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há, por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desça depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50, teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás.
Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias e ao que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, fala ao nosso coração, Pai. Edifica-nos por meio da Tua palavra. Traga-nos clareza e iluminação, pois queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Mostra-nos Cristo, Senhor. Queremos vê-lo e queremos vivê-lo dia a dia, para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém. Eu não sei se você já ouviu falar numa lenda do esporte norte-americano, uma lenda do esporte, mais especificamente do beisebol, chamado Mickey Charles Mantle. Não sei se você já ouviu falar, mas este Mickey Mantle era uma lenda do esporte com grandes conquistas, grandes vitórias. Ele conquistou muitos títulos mesmo, bateu muitos recordes, inclusive existe um filme sobre ele, lançado, se não me engano, em 2004, chamado A História de uma Lenda. E este homem foi um grande atleta, com grandes conquistas, com grandes recordes, mas um homem que tinha uma vida totalmente entregue ao alcoolismo. Durante o verão de 1995, ele estava deitado em sua cama de hospital com câncer grave no fígado. Toda a sua conquista, todas as suas grandes conquistas, grandes vitórias, por exemplo, um total de 536 home runs na carreira, uma média de rebatidas, no beisebol de 0,298, 7 campeonatos de World Series, 3 prêmios de jogador mais valioso e uma tríplice coroa. Tudo isso levaram este homem ao Hall da Fama. Mas sabe o que é mais interessante? É que o Hall da Fama não pôde livrá-lo das suas sessões de quimioterapia e, consequentemente, a sua morte. E é interessante pensarmos, irmãos, que tudo que um homem fez na sua vida, todas as suas conquistas, todos os seus lucros, todos os seus ganhos, não vale absolutamente nada quando ele se encontra no leito de morte. Não importa se ele é rico, como Steve Jobs, não importa se ele foi um grande cientista, um grande inventor, com grandes conquistas, no leito da morte, a sua fama e os seus recursos não valem absolutamente nada. Nada poderá impedi-lo de morrer, Então, esta foi exatamente a realidade de um homem famoso, de um homem que conquistou grandes prêmios, que bateu grandes recordes, mas quando se viu no leito da morte, toda a sua fama e todas as suas conquistas não puderam fazer absolutamente nada contra o seu câncer que progredia e que o matou no verão de 1995. Certamente o rei Acabe, ou o rei Acasias, ele poderia ilustrar, e ilustra muito bem o que é esta realidade, a semelhança de Mickey Mantle. Ele também se viu numa situação de enfermidade, e diante do seu poder, diante do seu reinado, com tudo que ele possuía, ele não conseguiu se ver livre desta doença que o levou à morte, com apenas 2 anos de reinado em Israel. Meus irmãos,
O texto bíblico que acabamos de ler relata que este homem assumiu o trono do seu pai Acabe, Acasias. Ele reinou apenas 2 anos em Israel. E o texto narra que, num dado momento, quando ele estava no andar superior, num quarto, não sabemos se ele estava embriagado, não sabemos se ele estava fazendo a manutenção de alguma coisa, mexendo em alguma coisa. O que o texto diz é que ele caiu do seu quarto superior em Samaria, e então ele se viu enfermo. Samaria, a capital do reino norte, das 10 tribos. Neste reino, nenhum rei buscou a Deus. Todos foram maus, todos se distanciaram do Senhor, todos fizeram o que era mal perante o Senhor, inclusive Acasias, que andou nos passos do seu pai, que era um adorador de Baal, e nos passos da sua mãe, Jezabel, uma mulher terrível, pecaminosa, adoradora de Baal, que introduziu uma adoração totalmente corrupta no meio do povo de Deus. Este homem se viu nesta situação, e então, ao invés de buscar a Deus, ele recorre a uma outra divindade, e por conta disso, Deus envia a sua justiça para puni-lo e para castigá-lo por conta da sua incredulidade, da dureza do seu coração. E por isso, irmãos, nesta noite eu gostaria de pregar exatamente sobre isso, reações do Senhor diante da incredulidade. Reações do Senhor diante da incredulidade. Como Deus reage diante da incredulidade humana, diante dos nossos momentos de incredulidade, de dúvidas, de afastamento e de esquecimento de Deus. Esse texto nos ensina, em primeiro lugar, que Deus se desagrada da incredulidade. Aprendemos, em primeiro lugar, que Deus se desagrada da incredulidade. A incredulidade levará você a desagradar a Deus. A desagradar a Deus. É isso que aprendemos aqui nesta passagem. O que é interessante é que esse homem, ele é alcançado pela providência de Deus. Se você der uma olhadinha nos versículos finais do capítulo 22, do segundo livro dos Reis, será registrado, ou é registrado, que ele fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Ele serviu a Baal e adorou o adorou e provocou ao Senhor Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Este Acasias era um adorador de Baal. E neste momento de enfermidade, ele, ao invés de recorrer a Deus, ele então envia os seus mensageiros para consultar a Baal-Zebub. Baal-Zebub era uma divindade cananeia. O significado deste Deus é Baal-Zebub, significa o Senhor das moscas. É bem possível que Baal-Zebub seja uma forma irônica dos próprios israelitas se dirigirem a esta divindade como uma forma zombeteira, o Senhor das moscas, porque é possível que o seu nome original seja Baal-Zebul, que significa o Senhor é príncipe. O Senhor é príncipe. O Senhor Jesus Cristo, quando expulsa um demônio de uma pessoa lá no Novo Testamento, no capítulo 10 de Mateus, ele é acusado de fazer isso no poder de Belzebul. Lembram desta passagem? Jesus fala que aqueles que pecam contra o Pai, contra o Filho, ainda há perdão, mas pecar contra o Espírito Santo não há perdão. Lembra que eles atribuem a obra de Cristo a Satanás? Quem é Satanás? O príncipe dos demônios, Belzebul. Este é o nome de Baal-Zebul, Baal-Zebul no Antigo Testamento. Em outras palavras, Acasias está consultando o próprio Satanás, ainda que ele não tivesse consciência
deste fato, a sua busca por socorro, a sua busca por uma resposta ao seu problema, o leva a dançar com o próprio demônio, como disse Philip Heineken, né? Ele está recorrendo ao auxílio numa divindade que nada mais é do que o próprio Satanás. Esta é a referência que nós temos lá no Novo Testamento, acerca de Baal-zebub, ou Baal-zebul, né? Ecrom aqui é uma cidade filisteia, uma das 5 cidades importantes da Filisteia, ou dos filisteus, e aqui então, Acasias envia os seus mensageiros a consultar este rei, não por uma cura, mas se ele viveria. Enquanto os mensageiros vão para consultar Baal-zebub, o anjo do Senhor aparece para Elias e envia Elias ao encontro dos mensageiros para que Elias entregue uma mensagem. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que o nome Elias significa meu Deus é Iavé. Meu Deus é Iavé. Um contraste claro entre a crença de Acasias e a própria crença de Elias. O meu Deus é Iavé. Iavé é o meu Deus, não é Baal-zebub, não é Baal ou qualquer outra divindade, mas o Senhor é o meu Deus. E o anjo do Senhor então envia Elias para confrontar os mensageiros, e Elias, tanto no versículo 3 e 4, como também no versículo 6, e no finalzinho aí, no versículo 16, ele repete exatamente a mesma coisa. Não há Deus em Israel? Não existe Deus em Israel para vocês consultarem a qualquer outra divindade? Vejam o que ele diz: não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso mesmo, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Isso se repete 3 vezes, enfaticamente, deixando claro que Deus se desagrada de Acasias quando ele vai ao encontro de uma outra divindade, de um Deus falso, procurando resposta para a sua necessidade. Não há Deus em Israel? É claro que existe. Deus enviou uma seca por 3 anos, confrontando Baal. Deus, enquanto tudo estava seco, alimentou o seu profeta com pão e carne. Deus também sustentou uma viúva, a viúva de Sarepta. Ele enviou o fogo do céu que destruiu os profetas de Baal, e Acabe e Jezabel contemplaram a glória do Senhor e viram a manifestação poderosa de Deus. Deus falou com voz suave a Elias no monte. Deus se revelou ao seu profeta. Deus encontrou com Acabe na viúva de Nabote e o julgou. E não apenas isso, num mero acaso, quando um soldado atira sua flecha no ar, o que acontece? A flecha alcança exatamente uma fresta na armadura de Acabe, que o mata. Acaso não existe Deus em Israel? Existe. Um Deus que providencialmente age, levando um homem a cair e a adoecer, levando um homem à sua ruína, e na sua ruína, ao invés de buscar a Deus, ele recorre às forças do mal, e não ao Deus único e verdadeiro, ao Deus de Israel. Meus irmãos, Elias é identificado por Acasias, e quando Elias é identificado, ao invés do rei se prostrar diante do Senhor, diante do seu profeta, que vivia com peles, com roupas, com peles de, possivelmente de camelos, era o que ele vestia, e um cinto de couro.
né, diferenciando exatamente dos ricos da época que usavam roupas de linho fino. Elias era um homem simples, que dependia exclusivamente do Senhor, fiel à sua palavra. Acasias, ao identificar o mensageiro de Deus, ao invés de se voltar para Deus, ele se revolta contra Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, todas as vezes que lidamos com as lutas da vida e recorremos a outras forças que não o Senhor, nós o desagradamos. Quando recorremos às nossas próprias forças, quando recorremos aos nossos recursos, quando recorremos à nossa inteligência, à nossa capacidade, ao braço humano, nós estamos desagradando a Deus. Na vida, nós nos deparamos com muitas questões. Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Que trabalho vou seguir? Com quem vou me casar? O importante em todas essas coisas é a quem confiarei a minha vida. A quem confiarei a minha vida? Quando o fim chegar, quando tudo terminar, para onde eu irei? Muitas pessoas dizem que há muitos caminhos, ou todos os caminhos levam ao mesmo lugar, não é isso? Todos os caminhos levam ao mesmo lugar, todos os caminhos nos conduzirão a Deus. É pura mentira, meus irmãos, é pura mentira. Só existe um caminho que nos leva a Deus: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. E esta passagem escancara esta verdade ao dizer que este homem que buscou em Baal-zebub uma resposta para o seu problema, fica claro, ele desagradou ao único e verdadeiro Deus. Diante dos seus problemas, diante das suas lutas, onde está a sua confiança? Onde está o seu coração? Às vezes, a nossa confiança pode estar na medicina. Às vezes, a nossa confiança pode estar no medicamento que tomamos. Às vezes, a nossa confiança pode estar numa cirurgia. 95% de chance da cirurgia dar certo, então eu confio nisso. Não, a minha paz não está nos 95% de chance da cirurgia dar certo. A minha confiança está no Deus que é o Senhor da minha vida. Não é 95% que vai me dar paz e segurança, mas é no Deus que controla todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. A resposta está nele. Veja, eu não estou dizendo com isso que as descobertas científicas, que a própria medicina não tem o seu lugar. Tudo isso tem o seu lugar. Mas a nossa dependência não está nessas coisas. A nossa dependência está no Senhor. A resposta para os nossos problemas está no Senhor. Ele é a resposta. E Ele se desagrada quando nós não depositamos nele a nossa confiança. Portanto, como Deus reage diante da incredulidade? Diante da incredulidade, Ele se desagrada. Ele se desagrada diante da incredulidade. Mas diante da incredulidade, nós aprendemos em segundo lugar que Deus, Ele envia a sua justiça ou a sua disciplina diante da incredulidade, ou a reação de Deus diante da incredulidade é que Ele envia a sua própria disciplina. No nosso caso, disciplina, mas no caso do ímpio, Ele envia a sua justiça. Ele se desagrada e Ele envia a sua disciplina. Veja que, qual deveria ser a reação de alguém que se depara com a palavra de Deus? Como esse homem deveria agir? Ele deveria se humilhar. Mas quantas vezes Deus envia sinais para as pessoas, sinais de que as coisas não estão caindo bem, não estão indo bem, que a situação está indo errado, que tudo está dando errado, mas as pessoas continuam insistindo em brigar com Deus. Você já se viu
brigando com Deus? Você já se viu lutando com Deus? Seja antes da sua conversão ou depois da sua conversão? Lutar com Deus é uma tolice, meus irmãos, porque você sempre sairá derrotado. A incredulidade levará você a lutar com Deus, e a incredulidade te fará cair diante de Deus, ou prostrado em arrependimento, ou disciplinado por Ele. Se é um ímpio, ou ele se prostrará em confissão ao único verdadeiro Deus, ou ele será levado a sofrer as consequências da sua escolha em morte eterna. Em morte eterna. Vejam que o texto bíblico diz que Acasias envia 3 comitivas, ou 3 capitães com 50 soldados, uma média aí de 153 pessoas, são levadas até Elias com a tentativa não de convidá-lo para uma entrevista, para uma conversa, um aconselhamento com o rei. Não é esse o propósito aqui. Acasias está furioso, ele está irado, ele está com ódio no coração. Então ele envia uma primeira comitiva, um capitão mais 50 soldados, e veja que Elias está aqui no monte. Quando o primeiro capitão chega, ele diz: homem de Deus, desce. Veja, não é uma gentileza aqui. A gente poderia olhar para o texto e falar assim: nossa, mas Elias foi bem intransigente, né? Elias foi mal educado, porque o homem fez apenas um pedido. Não, ele não está fazendo um pedido. Ele está indo ao encontro porque existe aqui, na consciência do rei Acasias, a ideia de que se ele trouxesse o profeta, o oráculo poderia ser desfeito. Se o profeta fosse morto, ele poderia morrer com o seu oráculo, com a sua própria maldição. Então existe da parte do próprio Acasias uma tentativa de desfazer a maldição de Deus. Então ele está aqui num confronto de autoridade com Deus Yahvé. E Deus está num conflito com Baal, provando quem ele é. Ele é o Senhor. E Deus revelará que ele é o Senhor de todas as coisas por meio do fogo que descerá do céu, novamente como desceu lá no Monte Carmelo. Elias então disse: se eu sou homem de Deus, então desça do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E o que acontece? Fogo desce do céu e consome o capitão e os seus 50 soldados. Isso seria suficiente, meus irmãos, para convencer o coração de Acasias? Seria suficiente para você e para mim, sim, mas não para um coração endurecido e um coração incrédulo, porque Acasias envia novamente outro capitão e mais 50 soldados, e o segundo capitão, ele é ainda mais insistente e petulante diante do profeta, porque ele diz: homem de Deus, desce. Não, ele diz: homem de Deus, desce depressa. Imediatamente desce, porque o rei manda. Quem manda aqui é Yahvé. Quem manda descer é Yahvé. Quem diz o que vai acontecer é o Senhor, é o Deus Yahvé, mas não Acasias. E novamente Elias diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os teus 50 soldados. 102 homens mortos por causa da dureza de um coração, por causa da incredulidade de um homem. Mas nós temos o terceiro homem, o terceiro capitão, mais 50 soldados. E eu li algo muito interessante. Algo interessante que diz: às vezes se diz que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Às vezes, vou repetir, se diz que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente.
É o que Acasias estava tentando fazer aqui. Ele envia o terceiro capitão. Veja a partir do versículo 13. Um terceiro capitão. O que acontece aqui, meus irmãos? O terceiro capitão, ao invés de chegar no pé do monte e dizer: homem de Deus, desce, ele escala o monte, ele vai até a presença de Elias, diante de Elias ele se prostra, ele se humilha, e ele clama ao profeta pela sua vida. Ele clama ao profeta pela sua vida, e ele clama ao profeta pela vida dos seus soldados. Não apenas isso, ele reconhece que o que havia acontecido era de Deus. Ele reconhece o poder de Deus e ele reconhece a soberania de Deus. Você sabe como Baal era representado naqueles dias? Baal era o senhor da tempestade, o deus da fertilidade dos filisteus. Baal era representado com um raio nas suas mãos. Te lembra de alguém? Te lembra alguém? Zeus, não é? Baal era reconhecido como um deus, e ilustrado desta forma, um deus segurando um raio nas suas mãos. Mas Deus está mostrando aqui que quem tem todo o poder para controlar a atmosfera, controlar o fogo, controlar os raios, era o próprio Deus. Nós não sabemos como foi esse fogo, se foram raios que fulminaram aqueles homens, ou se fogo literalmente desceu e consumiu. Nós sabemos que Deus está constrangendo Baal, Deus está humilhando Baal. A postura deste soldado, humilhando-se perante o profeta, perante Deus, e salvando a sua vida e a vida dos seus soldados, era a postura que o rei deveria tomar. O rei deveria ter se humilhado, o rei deveria ter suplicado pela sua vida e suplicado pela vida dos seus homens. Mas 102 homens não foram suficientes. A morte desses homens não foi suficiente para quebrar o coração deste homem e humilhá-lo perante o Senhor. Quanta dureza, meus irmãos, quanta incredulidade, quantas pessoas atuam exatamente assim diante de Deus. Deus manifesta o seu juízo na vida de muitas pessoas, às vezes por uma enfermidade, por meio de um acidente, a perda de alguém na família, as dificuldades na vida em relação a casamento, a trabalho, a educação de filhos, tantas coisas Deus opera e envia, às vezes, como juízo na vida das pessoas, para que elas reconheçam quem Ele é. Deus não apenas envia, por vezes, circunstâncias contrárias às pessoas, ao que elas almejam, o que elas querem, mas Deus fala pela sua palavra. A sua palavra constantemente está conclamando o homem ao arrependimento, chamando o homem à mudança de vida, mas ele insiste em viver exatamente como ele quer viver. Ele confia no dinheiro, ele confia na sua saúde, ele confia na sua fama, ele confia nos seus recursos, ao invés de confiar no Senhor. Tem gente que vê todos os sinais, mas continua endurecido, continua petulante diante de Deus. O que resta para essas pessoas a não ser pavor, a não ser pânico, insegurança, incerteza com relação à morte? Quantas pessoas? É por isso que você tem que pregar o Evangelho para as pessoas. Você tem que pregar o Evangelho na sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Às vezes, você está vendo alguém assim, lidando com esta situação e com momentos parecidos. Tudo de ruim está acontecendo na vida dessa pessoa, mas ela não é capaz de perceber que Deus está fazendo tudo para que ela possa reconhecer a sua falência, a sua pequenez e a dureza do seu coração. Certamente esta pessoa é indesculpável diante da criação, é indesculpável diante da pregação do Evangelho, mas será indesculpável diante de tantos sinais que ela viu e ainda assim insistiu
em caminhar de forma contrária à vontade de Deus. Brigar com Deus é loucura. Brigar com Deus é insanidade. Brigar com Deus é derrota certa. Mas Deus age assim conosco também. Não julgando, mas nos disciplinando às vezes. Deus envia problemas na nossa vida e muitas vezes os dilemas que vivenciamos nesta vida têm como propósito nos dobrar diante dele. Deus está nos guiando e nos levando a descer diante dele. Sabe o que é interessante aqui? Se você fizer uma contagem aí no texto bíblico, você vai perceber que a palavra descer aparece pelo menos 9 vezes no texto bíblico. Ele não vai descer da sua cama, homem de Deus desce, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Mas sabe o que é interessante? É que o soldado, o terceiro soldado, quando ele sobe para descer e se prostrar diante do Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e descer diante dele, reconhecendo quem ele é. Porque é no reconhecimento da soberania de Deus e da singularidade de Deus e de que em Deus nós temos a resposta para os nossos problemas, é que é a solução para a nossa felicidade e para a paz do nosso coração. Portanto, meus irmãos, Deus reage diante da incredulidade, primeiramente se desagradando. Deus não se agrada da incredulidade. Em segundo lugar, Deus reage diante da incredulidade, ou disciplinando o seu povo, quando nós insistimos em alguma coisa diante dele, ou julgando o ímpio, condenando o ímpio pela sua petulância e vileza diante dele. Mas Deus reage diante da incredulidade, em terceiro lugar, preservando sua palavra. Deus se desagrada, Deus disciplina o seu povo, ou julga o ímpio, e em terceiro lugar, Deus preserva a sua palavra. Deus não muda, em outras palavras. Deus não muda. O que Ele falou, Ele vai fazer, porque a sua palavra é imutável. Veja que a palavra do profeta Elias, no versículo 3 e 4, é uma: não há Deus em Israel. A cama que você subiu, da cama que você subiu, você não vai descer, você vai morrer. Ele fala isso por meio do profeta, ele fala isso por meio dos mensageiros. E agora quando Elias, por mandado do Senhor, quando Deus diz: não temas, Elias, o anjo do Senhor diz: desce com este homem aí, você não tem motivo para temer, pode descer com ele, não vai acontecer absolutamente nada contigo. Quando Elias vai ao encontro de Acasias, o que ele faz? Ele profere as mesmas palavras. Ele não muda nem um ir, nem um tio. Ele não muda absolutamente nada, porque a sua palavra é imutável. Muitas vezes nós insistimos numa postura imaginando exatamente isso. Não, Deus vai mudar de ideia. Deus vai mudar de ideia. Eu estou errado, mas Deus vai mudar de ideia. Alguma coisa vai acontecer. Meus irmãos, nós não podemos flertar com a iniquidade. Não podemos flertar com a tentação. Não podemos flertar por caminhos que não agradam a Deus. Por caminhos que são expressamente proibidos na sua palavra. Uma consulta a Baal Zebub, buscar resposta numa outra divindade, mas quantas vezes nós levantamos as nossas próprias divindades no nosso coração? Quantos ídolos nós temos? Quantas idolatrias no coração nós cometemos, não nos prostrando diante de uma imagem, mas diante de algum desejo, diante de algum pecado que nós alimentamos, pecados de estimação na nossa própria vida. Não é isso uma espécie de rebeldia contra o Senhor? Não é isso uma espécie de dureza diante do Senhor?
E nós esperamos que ainda assim Deus vai mudar de ideia. Não, Deus não vai mudar de ideia. Deus não vai mudar de ideia. Só existe uma única forma de Deus não nos punir, disciplinando-nos, ou só existe uma única forma de Deus não julgar o ímpio e mandá-lo para o inferno. Veja, eu estou fazendo uma distinção muito clara. Deus não condena você e não manda você para o inferno, porque a sua dívida já foi paga na cruz do Calvário por Cristo. Mas no desagrado de Deus, Deus disciplina você. No desagrado de Deus, Deus disciplina você. E aí eu não sei como Ele trabalha. Por vezes pela sua palavra, confrontando o coração. Por vezes por meio de alguma situação que não é favorável a nós. Mas qual é a finalidade de Deus? É fazer com que você, à semelhança do terceiro capitão, se prostre diante dele, reconhecendo o seu erro e reconhecendo o poder dele. Mas um ímpio, irmãos, Deus julgará. O ímpio, Deus condenará. Fogo cairá do céu e vai consumir a sua vida. O que resta para ele é apenas expectativa de medo, pânico, pavor, de inferno e condenação. Uma eternidade separado de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Este é o salário do pecado, a morte. Sabe como uma vida pode ser poupada? E sabe como Acasias poderia ter poupado sua vida? Se ele tivesse se arrependido. Se ele tivesse se arrependido, e se ele tivesse rasgado suas vestes, e se tivesse colocado panos de saco, e tivesse clamado a Deus, dizendo: Senhor, eu fui tolo na minha busca em colocar a minha confiança numa divindade falsa, eu fui tolo. Se ele tivesse se arrependido, Deus teria perdoado Acasias, como ele perdoou o capitão, o terceiro capitão. O que o terceiro capitão fez é o que o rei deveria ter feito: se humilhado diante do Senhor e poupado sua vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se uma pessoa quer verdadeiramente viver, ela deve se voltar para Cristo. Se alguém quer verdadeiramente receber o perdão e a misericórdia de Deus e a salvação de Deus, ela precisa se voltar para Cristo. Porque na cruz do Calvário Ele morreu para expiar os nossos pecados. O fogo que deveria nos consumir, consumiu o Filho de Deus na cruz, quando Ele se entregou no nosso lugar. A nossa salvação, nós fomos poupados da nossa incredulidade, porque Cristo morreu no nosso lugar na cruz do Calvário, e o Espírito Santo de Deus gerou fé no nosso coração, gerou fé no verdadeiro e único Deus. Nós cremos que existe um verdadeiro Deus, nós cremos, e a evidência disso é que diante dos nossos problemas e das adversidades que a nossa igreja, por exemplo, lidou, por conta de enfermidades, nós recorremos a Deus, e buscamos nele a sua esperança, e a sua voz, a sua cura, e o seu milagre. É o que nós temos feito até hoje, intercedendo pelos nossos irmãos, é o que estamos fazendo aqui, e é o que você precisa fazer todos os dias da sua vida. Quando os problemas baterem à sua porta, você tem que recorrer ao Senhor. Mas para o ímpio pecador, o homem que está afastado de Deus, existe esperança para ele, se ele se voltar para Cristo. Você se lembra do Mickey Mantle? No verão de 1995, então, ele está no seu leito, no hospital. O seu câncer no fígado já o consumiu, a quimioterapia já não funciona mais, não tem mais esperança de vida. Para Mickey Mantle, só lhe restava agora a morte.
Mas Mickey Mantle tinha um amigo chamado Bob Richardson, um colega, um amigo do esporte, cristão fervoroso, homem de Deus, e naquele momento da sua morte, no leito de morte, ele então manda chamar o seu amigo Mickey Mantle, o seu amigo Bob Richardson, perdão. E na hora que o seu amigo chega no hospital, antes da sua morte, ele diz: Bob, eu entreguei minha vida a Cristo. Eu entreguei minha vida a Jesus. Jesus é o Senhor e Salvador da minha alma e da minha vida. E Bob então olha para ele e fala assim: Mickey, deixa eu ver se eu entendi bem, deixa eu repetir aqui para você. E ele então começa a recontar o plano da salvação. Ele começa a dizer que Jesus Cristo é a resposta de Deus para o problema do homem, que o homem pecou contra Deus, e Deus enviou o seu filho morreu no nosso lugar, e ele, quando era criança, quando tinha 12 anos, o pastor fez uma visita para ele, e falou desse Jesus Cristo, e ele aceitou a Cristo, e ele se converteu a Jesus. E quando ele terminou a sua palavra sobre o plano da salvação, Mickey Mantle reafirmou para ele e disse: Bob, eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entreguei minha vida a Ele. E então ele morreu em paz. Morreu com Cristo. Um homem que teve uma vida afastada do Senhor, entregue ao alcoolismo, mas que no momento crucial da sua vida, ele se rendeu a Jesus Cristo, que é a resposta de Deus para a necessidade do coração humano. Não existe solução para o homem no mundo, no dinheiro, na fama, nos seus títulos, nos seus diplomas, nas suas conquistas. Tudo isso, diante do leito de morte, não fará absolutamente nenhum sentido para você, para ninguém, porque as grandes conquistas não nos levarão para o céu, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário é a resposta de Deus para o coração aflito, que necessita da graça e do perdão de Deus. O versículo que Mickey Mantle costumava recitar continuamente na sua última semana era: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acasias não buscou ao Senhor, e por isso ele morreu no seu leito e foi condenado por conta disso. Meus irmãos, lutemos contra a incredulidade, batalhemos contra a incredulidade, porque a incredulidade, ela desagrada a Deus, porque a incredulidade desperta a disciplina do Senhor, e porque em meio à incredulidade, Deus não mudará a sua palavra, ela permanecerá a mesma. O que Ele condenou, Ele continuará condenando. O que Ele confrontou, Ele continuará confrontando, porque Ele é Deus imutável. A menos que nos prostremos diante dEle, e diante dEle, confiados somente em Jesus Cristo, confessemos a Ele a nossa carência e necessidade. Cristo, Jesus Cristo, é a resposta de Deus para os nossos problemas. Que Deus os ajude, hoje e sempre. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid, healing the death of